Graças a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos orar então, pedir a bênção de Deus sobre o servo do Senhor que estará ministrando a palavra do Senhor neste momento. Querido Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, também pela tua igreja, os obreiros, Senhor, nesta cidade, também pela vida, Senhor, pastor Valdir, mais um ano, obrigado ao teu servo, Senhor, te louvamos nesta manhã, pedindo a tua bênção, a tua graça, Senhor, sobre a vida dele, sobre a sua família, também, Senhor, oramos, Senhor, pelo teu servo, Senhor José, que estará, Senhor, ministrando a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, com certeza, o Senhor tem algo no trono da graça para compartilhar com a sua igreja, com o seu povo, nesta manhã, e tenho certeza que ao final deste culto, Senhor, iremos para os nossos lares, glorificando o teu nome, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo nesta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, que eles estão sentados. Eu saúdo a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes na presença de Deus. A minha saudação especial ao irmão João Luiz, que é o primeiro vice-presidente, teve que sair por motivo justo. Deus abençoe de maneira muito especial. O segundo vice também, o irmão Juliano, é a nossa saudação. Também o terceiro vice, Felipe, ali. Amém? Que Deus abençoe de maneira especial. E também o nosso pastor Moisés Lambert, que representa o nosso presidente da nossa convenção hoje, e também a mesa diretora. Que Deus abençoe de maneira muito especial. O pastor Lambert, um amigo nosso, já vem de longa data, e nós louvamos a Deus pela sua vida, e Deus abençoe o seu ministério, que seja cada vez mais profícuo. Deus abençoe. Também o nosso irmão Daniel, também, genro do nosso pastor. Deus te abençoe, alegria em conhecê-lo também. A alegria também em estar juntamente com o irmão Emerson, também de Santa Maria. Nosso abraço, que Deus abençoe. Em nome do pastor Noé e do pastor Algeu, nós queremos saudar todos os obreiros aqui, viu? Que Deus abençoe você de maneira muito especial, os músicos, os obreiros. Eu sempre digo, pastor Valmir, que é eles que fazem a obra junto com nós. Eu digo que eles não me ajudam a fazer, eles fazem junto comigo. Então eu acredito que aqui não é diferente. Deus abençoe. Faz-nos acompanhar também o pastor Josué, o nosso segundo vice-presidente também. E trago a saudação da igreja, a Assembleia de Deus e Fortaleza dos Valos, ao pastor Valmir Pinheiro. Também a saudação do nosso coordenador da nossa fraterna, pastor Eliezer. E em nome da nossa fraterna, nossa saudação ao pastor Valmir, que é um guerreiro, é um amigo de longa data, vem de longe. Não é que a gente é tão, entendeu? Tranquilo, mas vem de longe, viu? E nós louvamos a Deus pelo pastor Valmir. Também louvo a Deus pela vida da irmã Lourdes também. Que Deus abençoe de maneira muito especial. Nós, lá por 87, 88, fizemos campanha na igreja onde ele congregava, onde ele pastoreava já, e posamos na casa deles algumas vezes, e louvamos a Deus, pastor Valmir, que Deus continue lhe abençoando, que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Que Deus lhe abençoe. Para materializar a nossa fala aqui nesta manhã, eu não comprei um presente, pastor, mas eu vou fazer minhas palavras dele, deixar um pedido de oração, mas junto ali eu vou botar umas 2 oncinhas que o senhor vai saber lidar com elas, tá? Pastor Josué vai fazer a entrega aí, viu? Amém? Aleluia. Amém. Tirar uma foto junto aí. Tirar uma foto junto aí. Deixa eu achar ali, tá? Aí eu fotógrafo. Isso. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, como foi me incumbido de trazer uma palavra, eu quero ler com vocês o livro de Jeremias,
livro de Jeremias, no capítulo 3 e o versículo 15. Alguns minutos eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto e sobre o pastor. A igreja com muito carinho faz isso para ele, eu acho que merecidamente. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor que Deus tem dado para Júlio Castilhos. Diz-nos a palavra de Deus, 3:15: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Agora no versículo, no capítulo 9 de Mateus, e o versículo 36, nos diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus amados irmãos, o pastor, como nós lemos aqui, é uma dádiva de Deus, que Deus dá para a igreja. E Deus chama de diferentes circunstâncias, diversas, Deus chama. Como falou o mano dele aqui, que disse uma frase que eu dizer que até os pobres riam dele. Eu anotei para mim essa frase, viu? Riam deles. Anotei para mim essa frase. E então Deus chama. É a obra dele. É ele que escolhe. E esse texto que nós queremos meditar um pouquinho com os irmãos, fala que Deus é quem dá pastor para a igreja. É Deus que dá. É Ele que escolhe. O pastor, ele não é um voluntário para a obra. Ele não está fazendo voluntário, mas ele está atendendo um chamado. Porque se fosse de voluntário, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Meus irmãos, eu digo para vocês, isso aqui é o que eu não queria. O que eu queria era cantar, era viajar, era pregar, voltar para casa, cuidar dos meus comércios. É o que eu queria. Aqui em cima da loja até hoje ali, que, se não me engano, é a Loja do Povo ali, tem uma loja aqui que foi nós que abrimos aqui. Então era isso que eu queria. Mas tem a chamada que fala mais alto. A chamada fala mais alto. E uma vez eu conversando com um irmão que era evangelista, não sei se ele era evangelista, e eu cantando e orando, e era uma benção. E eu disse um dia para ele assim: pai, eu estou escapando, mas eu sei que um dia eu vou ter que parar, porque Deus está me chamando. Então nós vamos fazer um chamado. Tu acha que se não fosse esse chamado, nós não teríamos empresários aqui? Grandes empresários? Pastores, empresários? Meus irmãos, vários pastores são referência minha. O pastor Elvino Estevam, um construtor nato. Os construtores que se dedicam hoje, os caras estão ricos. Ele está pastoreando. Então é o chamado que fala mais alto. O seu ministério, meus irmãos, ele não é procurado, ele não sai à procura do ministério, ele recebe o ministério de Deus. Por isso que Deus diz ali, que a palavra diz ali: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então Deus deu para a igreja essa chamada, meus irmãos, é vocação. Ela não é terrena, ela é celestial. Amém. Ela é celestial. Os obreiros que estão aqui, é uma chamada celestial na vida de vocês. A chamada celestial, aleluia. A sua motivação, meus irmãos, ela não está nas vantagens humanas, nem terrenas, não, meus irmãos, mas ela está em cumprir o chamado divino. E o pastor, o obreiro que pensar que vai ser pastor, que vai enriquecer, ele está fadado ao fracasso. Ele tem que fazer o que diz Salomão: se vocês tiverem a vestimenta
você tiver o calçado, o pão de cada dia, hoje vamos acrescentar um pouquinho o teu carrinho para andar. Se tu tiver a casinha para morar, que eu não tenho casinha para morar, se tu tiver a casinha para morar, com isso esteja contente. Então, meus irmãos, aquele que entrar no ministério achando que é para enriquecer, ele está fadado ao fracasso. Ele tem que entender que ele está fazendo uma obra para Deus. Aleluia! Isso é o que o pastor Valmir tem. É o que a irmã tem. Está fazendo uma obra para Deus, meus amados irmãos. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus é quem dá pastores para a igreja. A escolha, meus irmãos, não é da igreja. A escolha é divina. A escolha é divina, é o Senhor que escolhe. Jeremias, meus irmãos, ele disse assim: não, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas o Senhor disse para ele: mas eu que vou colocar a palavra na tua boca. Eu estou chamando você para esta obra. Eu estou chamando você para esta missão. Quando Deus chama o Jonas, diz: Jonas, eu tenho uma missão para ti. Tu vai à cidade de Nínive. Mas, Senhor, aquele povo obstinado de coração, um povo que não queria saber, meus irmãos, que matava os profetas, que era enviado, enfim. Deus disse: não é você, Jonas, que vai. Sabe o que ele fez? Ele pegou e saiu fora. Não, Senhor, não é isso, mas é Deus que chama. Ele foi lá para o porão do navio, foi lá para o ventre do peixe e foi entregar a mensagem em Nínive, porque é Deus que chama. Aleluia! Glória a Deus. Paulo, meus amados irmãos, Paulo se considerava o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores, mas Deus chamou ele: vem cá, é você que eu tenho um compromisso, eu quero fazer alguma coisa com você, é você que vai fazer, aleluia. É isso aí, meus amados irmãos, é o ministério. Então, o que vocês estão fazendo, meus irmãos? Vocês não estão fazendo para o homem, vocês estão fazendo para Deus. A atitude de vocês, diretoria, obreiros, que vocês estão fazendo é para Deus, é para Deus. Deus honra, meus amados irmãos, quando nós honramos. Ei, aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Em terceiro lugar, meus irmãos, em segundo lugar, Deus dá pastores à igreja. Deus, meus irmãos, não apenas chama, mas Ele dá uma missão específica. Deus dá uma missão específica. Eu fiz algum apontamento, alguma coordenação da minha fala aqui, e admiro quem fala, pastor, quem tem na mente, a mente privilegiada. Eu não sou assim, eu tenho que anotar. E o pastor, meus amados irmãos, ele tem uma preocupação. Ele tem uma preocupação. Em cada Santa Ceia, a Santa Ceia lá, com algumas exceções, sou eu que prego. Eu acho que durante esses quase 15 anos que eu estou em Fortaleza dos Valos, não sei se eu fiquei 2 Santas Ceias ou 3 sem pregar. Mas eu termino a Santa Ceia, eu já me preocupo com a mensagem que eu vou pregar no outro dia, na outra Santa Ceia, porque eu tenho que cavar. O pastor, ele cava, ele vai atrás, ele fica sem dormir, ele se preocupa. Eu preciso dar uma alimentação boa para o rebanho, eu preciso cuidar do rebanho, eu preciso atender esse rebanho. O pastor, meus amados irmãos, ele está preocupado com o rebanho, com a alimentação do rebanho, que é a palavra de Deus. Ele precisa fazer isto. Ele precisa proteger o rebanho. O rebanho é de Deus, não é dele. São valores eternos. E os lobos, os devoradores estão aí para devorar. Ele precisa cuidar. Ei, meus amados, a história diz que os apacentadores de ovelhas no Oriente, eles faziam o seguinte: quando eles levavam para as pastagens, eles ficavam 1 mês, 2 meses pastoreando as ovelhas, e eles preparavam um curral para a noite proteger das feras que vinham avançar no rebanho, matar, roubar. E ele preparava um curral, e a história diz que ele se deitava na porta do curral, não tinha como fechar, ele se deitava na porta. Se o inimigo viesse, ele estava pronto para defender o rebanho. É isso, meus amados irmãos, que Deus chama pastores segundo o coração dele. O pastor que ama as ovelhas, meus amados
irmãos, jamais ele dorme tranquilo. Jamais ele dorme tranquilo. Às vezes é altas horas da noite, queridos, perdoe a minha expressão, mas é de coração. Às vezes a esposa, eu não vou usar a expressão que está roncando, tá? E ele só ouve o profundo sono da esposa. Ele levanta e ora, daqui a pouco ele deita, mas ele começa a pensar no rebanho e vai a madrugada dentro, porque ele ama o rebanho, ele não quer ceder, ele não deixa o rebanho perecer. Estou dizendo isso, irmãos, com convicção, que isso é a situação desses pastores, obreiros que amam o rebanho de Deus. Deus dá pastores à igreja segundo o seu coração. Você pode levantar tua mão nesta manhã e adorar a Deus. Queridos, mas eu vou dizer para você o seguinte: para proteger a ovelha, às vezes o pastor ele precisa tomar algumas atitudes, mas é para proteger a ovelha. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, eu tenho orientado aquele rebanhozinho lá que, por misericórdia, pastor Moisés, Deus me confiou. Eu tenho orientado. Uma vez eu ouvi de um colega, ele disse assim, ele disse o seguinte, pastor Moisés, ele disse o seguinte: se eu entrar no céu e olha só, ele disse assim, e o São Pedro fechar a porta de trás de mim, eu já estou bem. A princípio, São Pedro não vai fechar a porta para mim. Ele vai ser igual a eu entrando lá. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, isso não é céu para mim. O céu para mim é se eu conseguir chegar lá e dizer: espera um pouquinho, que está vindo a Maria que eu apacentei. Espera um pouquinho, tem mais uma. Espera um pouquinho, tem mais uma. Isto é céu! Isto é céu! O pastor, meus irmãos, que chegar ali e não a ovelha que ele cuidou, que ele apacentou, que ele orientou, isto, meus amados irmãos, não é céu, mas o céu, ele quer você no céu, ele quer ver você, ele quer ver a igreja, os obreiros, isto é céu! Ele diz, meus amados irmãos, que quando a ovelha, ela era a ovelha matreira, que se diz na região aí, é isso? Ela fugia seguindo, ela acaba levando as outras também. Aí o pastor ia lá, trazia ela, trazia as outras também. Daqui a pouco ela se afastava de novo, ia para lá e as outras ovelhas, ele vai lá de novo. Ele pega, ele vai atrás. Ele vai atrás porque isso está na veia. Porque, meus irmãos, o Senhor chamou ele para esta missão. Aleluia! Se ele quisesse ganhar dinheiro, ele ficava no trabalho dele, ele ficava na empresa dele. Deus chamou para ganhar almas para o Senhor. Queridos, aí ele vai lá, pega esta ovelha. Isso acontecia lá, e talvez aconteça até hoje. Ele pega esta ovelha, ele traz. Daí, com todo carinho, com todo amor, ele pega a perninha da ovelha e quebra. E a ovelha chora, reclama, e daí agora ele pega os socorros, os primeiros socorros, atende, enfaixa bem a perninha da ovelha, enfaixa bem, agora entra em ação as defesas do organismo, e vai colando o osso da ovelha, e a ovelha vai mancando, e ele dá comida para a ovelha, alimenta a ovelha, dá água para a ovelha, ela fica lá junto com ele, em volta da cozinha, onde ele está atendendo, as outras ovelhas tudo pastando e ele tratando ela ali, e a ovelha fica dócil com ele, fica do lado dele. Daqui a pouco a ovelha já está caminhando bem, daqui a pouco a ovelha está sã, mas não quer sair de perto do pastor, não quer sair de perto do pastor, porque ela recebeu o cuidado, ela aprendeu a amar o pastor, ela viu que nas horas difíceis é o pastor que está cuidando dela. Agora, meus irmãos, ela não é mais a ovelha matreira, ela não foge mais, porque ela recebeu o carinho do pastor. Aleluia! Queridos, então quando o pastor ele precisa tratar algum detalhe, ele trata com carinho, com amor, porque ele ama o rebanho. Aleluia, glória a Deus. O
O pastor é alguém, meus irmãos, que convive com a ovelha, está perto da ovelha, leva em boas pastagens, leva as águas tranquilas, atravessa os vales escuros. Ele comanda lamadérias, vales escuros. Mas a ovelha, meus amados, abro parênteses aqui, nos outros rebanhos, em todos os outros rebanhos, rebanho de gado, rebanho de cavalos e outros rebanhos, ele é tocado por diante, a grito, e enfim, toca o gado, cachorro. Mas a ovelha não. A ovelha, o pastor vai na frente e vai chamando, e a ovelha vai atrás dele. Esse é o rebanho que ele cuida, esse é o rebanho que ele pede sono à noite, porque a ovelha está ouvindo a voz do seu pastor. Oh, nesse dia especial, nesse dia 16 de março do ano de 2025, você celebra o aniversário do seu pastor, o aniversário do seu pastor, do seu líder. Aleluia, glória a Deus, queridos. Ele vai pelos vales escuros, dando segurança para a ovelha. Ele precisa conduzir. Muitas vezes ele pega no colo, ele passa as dificuldades. Queridos, em terceiro lugar, Deus dá pastores segundo o seu. Segundo o coração de Deus. Dá pastores à igreja segundo o seu coração. É um pastor que compreende que a igreja custou um preço caro para Deus, o Filho de Deus. Você custou preço caro, o sangue de Jesus Cristo. O pastor compreende isso. E eu, quando era mais novo, o pastor ficava preocupado. E olhava para o pastor. Quantas vezes olhei para o pastor, os nossos pastores lá de Santiago, enfim. E olhava, às vezes tinha pessoas às vezes que olhavam assim para ele e diziam: meu Deus do céu. E o pastor abraçava: ih, rapaz, tu vai ser vencedor. E a gente olhava: meu Deus do céu. Não é o coração do pastor que abraça, que quer ver o melhor. Por quê? Porque foi Deus que chamou segundo o seu coração. Aleluia. Ele conhece, ele sabe. A igreja, meus irmãos, ele sabe que a igreja é a noiva do Filho de Deus. A igreja, meus irmãos, é a menina dos olhos de Deus. E ele tem zelo por ela, ele tem cuidado por ela. Queridos, a excelência com que o pastor exerce o seu pastorado. Paulo diz que deve ser considerado digno de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. Às vezes, meus amados, para preparar uma mensagem para pregar aqui, uma mensagem, meus queridos, pastor, perdoe-me o que eu vou falar aqui, tá? Mas às vezes, meus amados irmãos, às vezes tu vê alguns que querem fazer ibope, e quando eles veem que falando mal de um pastor, que falando mal de um cantor, que falando mal de um membro da igreja, que falando mal de um obreiro, a igreja glorifica, eles começam a dar pau. Meus irmãos, e daí tem assim: eu falei a verdade. E eu digo: não, ele não falou a verdade, ele deu pau na noiva do cordeiro. Se eu tivesse a dizer alguma coisa para ele, eu diria assim: você é corajoso, você bateu na noiva, você bateu na noiva do homem, você vai pagar caro, camarada. Aleluia. Porque o pastor que ama, meus irmãos, no rebanho, ele vem aqui, ele dá um norte, ele instrui, ele ensina, porque ele quer ver uma igreja para ir morar no céu com ele. Um minuto de adoração, levanta a sua mão e adora a Deus nesta noite. Ele precisa de tempo para buscar, ele precisa de tempo de oração, ele precisa de uma intimidade com Deus, para que ele dê boa alimentação para o rebanho que ele está cuidando.
Pastor é aquele que chora com os que choram. Estou falando disso, pastor, porque eu conheço o seu ministério, conheço o seu trabalho, conheço a sua idoneidade. Ele chora pelo rebanho. Se o rebanho está feliz, ele está feliz. E se ele chega às vezes com uma cara diferente, é porque ele encontrou caras diferentes, e ele tentou convencer e não deu como ele queria. Aleluia! Nesta manhã, meus irmãos, a presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, glória a Deus. O pastor trata com cada ovelha de acordo com a sua necessidade, com o seu temperamento, com o seu jeito peculiar de ser. Glória a Deus. Ele cuida cada um. Às vezes não é comum encontrar alguém, pastor, e como é que vai ficar a situação lá? Eu digo assim: deixa que eu estou cuidando desta ovelha. Deixa comigo que eu estou cuidando desta ovelha. Deixa comigo que eu estou cuidando desta ovelha. O pastor conhece, meus irmãos. E se ele não conhecer, meus amados, tem coisa errada. Mas ele conhece a situação de cada um. A Bíblia diz que o pastor deve conhecer a situação de cada ovelha. Aleluia! Glória a Deus. Ele é dócil com as crianças, como Jesus, que pegou uma criança no colo. O pastor trata bem. Às vezes, meus amados irmãos, às vezes ele precisava chamar a atenção de uma criança que correu meio rápido no corredor, mas ele pensa: não, eu vou cuidar, porque daqui a pouco ela é adolescente, daqui a pouco ela é jovem, daqui a pouco é um obreiro, daqui a pouco é um pastor pregando a palavra de Deus, uma cantora, um cantor. Aleluia, glória a Deus. Ele trata, meus irmãos, com maior respeito os novos e os mais velhos também. Estou encerrando já, meus irmãos. Ele trabalha diariamente. Diariamente. Ele não desliga. Pastor, é verdade? É real, meus irmãos. Ele não desliga. Você encerra o teu trabalho na empresa que você trabalha. E você, sexta-feira à tarde, 5 da tarde mais ou menos, e você vai para casa, prepara o teu chimarrão, toma o teu chimarrão, vai para a cadeira de balanço e se embala, vai para a sombra outro dia e dorme tranquilo à noite. O pastor não é assim. Ele vai para casa, mas ele está ligado. Ele não desliga. Ele vai deitar, mas ele está ligado. Se ele saiu, passou uma viagem, foi visitar a família, se ele foi visitar a família, mas ele está ligado. Ele não desliga. E dependendo da situação, ele liga para o vice, ele liga para o outro: como é que está o irmão? O irmão estava na igreja ontem. Não estava. Mas que deu? E o fulano, e o Beltrano? Por quê, meus irmãos? Porque ele tem um coração segundo o coração de Deus. Foi Deus que chamou ele para o ministério, para o santo ministério. Aleluia, glória a Deus. É 24 horas, meus amados. É 24 horas. Queridos, 24 horas, pastor Moisés. O pastor Moisés do campo é diferente do nosso, mas eu acredito que muitas vezes ele liga para o supervisor lá que dirige o setor, e ele diz: ei, e como é que está aquele obreiro? Ah, tá bom, beleza. E aquele lá, e aquele irmão que falou comigo lá na porta da igreja quando eu fui na congregação, ele está ligado, ele não desliga. Se ele sai de férias, é entre aspas, ele não sai de férias, ele sai aparentemente para descansar, mas ele não descansa, porque ele tem um coração segundo o coração de Deus. E Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, e eu devo trabalhar também. Aleluia. Queridos, encerrando já. Aquele que está sendo, a Bíblia diz em Gálatas, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe de todos os bens com aquele que instrui. Quando você está trazendo a bênção de Deus para o pastor, você está pela palavra de Deus. Quando você está abençoando a obra, você está pela palavra de Deus. Quando você está trazendo a tua oferta para a igreja, você está pela palavra de Deus. Você está dizendo assim: eu estou dividindo o meu pão de cada dia com aquele que me instrui. Quando você traz o teu dízimo para a igreja, você está dizendo: eu estou dividindo o meu pão com aquele que me instrui, que não descansa, que não tira férias, que não dorme
A Bíblia diz em Tessalonicenses: irmãos, rogamos-vos que reconheçais aqueles que trabalham entre vós e que vos dirigem no Senhor, e vos demonstrem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Por causa da sua obra. Queridos, por causa da sua obra. E quando está falando por causa da sua obra, é que muitas vezes rejeitou propostas de boas finanças lá fora, de enriquecer lá fora, mas por causa da obra, ele quer abraçar as ovelhas, porque o Senhor o chamou ele. Ei, queridos, encerrando, obedecei aos vossos guias, sede subordinado, porque eles velarão pelas vossas almas, dia e noite, como aqueles que hão de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria proveito. Quando ele pedir para você fazer algo na obra, faz com alegria. Não vai reclamando, não vai rigindo, não vai dizendo mais uma vez. Diga assim: eu vou fazer a obra com alegria, porque para o Senhor há recompensa. Levanta a sua mão assim: fazer para o Senhor há recompensa, há recompensa. Encerrando, queridos, a Bíblia diz, Mateus, que nós fizemos leitura, Jesus, ele vê um rebanho. A visão de Jesus, ele vê um rebanho. Mas a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que era um rebanho disperso. Um rebanho disperso. E Jesus vai parafrasear, dizendo assim: eu vejo um rebanho disperso que não tem pastor. Você tem pastor. O Senhor deu um pastor para você. O Senhor deu um pastor para a igreja. O Senhor deu um pastor para a igreja, segundo o coração dele. Queridos, vamos em pé nesse momento. Oh!